Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sei que a gente demorou um pouquinho da hora, mas é porque a gente estava aqui organizando todo tipo de apetrechos tecnológicos para que a gente trouxesse uma live de qualidade para vocês. Hoje um dia muito importante. Me chamo Kiev Maia, esse é o Fafic Talks, estou ao lado de figuras importantíssimas, de um calibre altíssimo, principalmente do nosso convidado. Meu Deus do céu, como foi que a gente arrumou esse homem para cá, Jesus? Daniel, seu boa noite. Meu boa noite é rindo de nervoso, com a cara rasgada de cansado, de estressado, último dia do semestre, último dia de aula dos nossos queridos alunos. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de encerramento da primeira temporada do Fafic Talks. Para nós é uma honra ter todos vocês aqui conosco, especialmente porque hoje é noite de poesia, Juninho, é noite de música, é noite do que mais? É isso aí, boa noite a todo mundo, boa noite, Fafic Lovers. Saudade já gigante de encontrar com vocês aqui todas as semanas, mas desde logo fica o nosso abraço e a nossa vontade de nos reencontrarmos, se Deus quiser e permitir, presencialmente, né? Hoje é uma noite especialíssima, porque temos um convidado de alto quilate, de alto calibre, que já é nosso colega, parceiro de tantas empreitadas e congressos, né? E que muito nos orgulha. A mim, principalmente, me toca muito pela sua atuação no direito civil, pela sua produção acadêmica, utilizada por mim muitas vezes, né? Então, hoje é só alegria. Que coisa boa. E aí, para que a gente possa começar nosso belíssimo programa, vamos soltar aquela vinheta, ainda em ritmo de São João, que já começou a ficar conhecida desde o outro programa. Vamos nessa? Vem com a gente, que o Fafic Talks de hoje promete muito. Meus amigos, na belíssima noite de hoje, antes de qualquer coisa, aquele recadinho de sempre. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Apesar do Fafic Talks estar terminando a primeira temporada hoje, não quer dizer que a gente não vai voltar, né? E voltar muito mais bem estruturado, com mais novidades, com mais quadros e com convidados de mais alto gabarito no direito, na sociologia, enfim. Teremos hoje aqui a presença de quem, meu Deus, mesmo que eu esqueci? Eu ouvi dizer que esse rapaz vem lá da Bahia, é isso mesmo? E quando fala em Bahia, quando eu falo em Bahia, além de lembrar do nosso antigo convidado Alexandre Bahia, nossa queridíssima professora Flávia Bahia também, a gente lembra também daquela música que eu vou recitar em forma de poema, que parece que nosso convidado ele tem um certo gosto peculiar pela poesia, né? E como não lembrar da Bahia quando você escuta aquela música Baianidade Nagô, já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita, numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, da paz eu sou tiete, na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Que lindo, como fica bonito. Essa música é belíssima. Mas eu ouvi dizer que vocês também... Como? Não foi. Eu achei super natural. Pela declamação, ele já se apropriou da letra, né? O que é que você tem a dizer, Dan? Sobre o nosso convidado, Kiev ressaltou o gosto peculiar dele, mas é um gosto peculiar que nos inspira porque combina com muitos dos nossos gostos, né? Nosso convidado, como vocês sabem, é alguém da nossa casa, né? Da nossa casa Fafic, e é um entusiasta e propagador da música popular brasileira. Ele é também músico, por definição, e em sua homenagem, eu gostaria também, né, na onda de Kiev, de recitar um pequeno trecho de uma música
daquele que é talvez um dos maiores inspiradores do nosso convidado, Chico Buarque. A música diz o seguinte: a gente quer ter voz ativa. No nosso destino, mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. O nosso convidado vem para cá, já, né, Juninho? Isso aí. Bom, diante de todas essas declamações de vocês, né, que nos remetem à Bahia, esse lugar tão, tão bacana, com energia boa, de carnaval, mas de muita cultura, né, terra de grandes juristas também, só me vem na cabeça a família que eu amo, que é a família Veloso, né, e para apresentá-lo e chamá-lo para cá com carinho, eu me lembrei muito de Caetano, interpretação de Bethânia, Reconvexo, quando ele diz: sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Vem pra cá, Rodolfo Pamplona! Agora já estou aqui com vocês, firme e forte, à disposição dos amigos da FAFIC. Eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, um grande carinho pela FAFIC. Eu já fiz 2 palestras aí, a palestra cantada, que é justamente um projeto pessoal de interface de direito e arte, especificamente fiz com os músicos da minha banda. Foi algo muito legal. Na verdade, a primeira ida foi algo assim, quase uma epopeia, porque o nosso voo, nós perdemos a conexão, porque atrasou a nossa ida. Quando chegamos em Recife, vimos, olha, não vai ter, só tem voo para o dia seguinte, a gente ia fazer a palestra de noite, e aí eu me lembro da professora Carol, que um doce, ela dizendo, eu sou Pamplona, o pessoal está querendo o senhor... E aí, naquele momento, assim, daquela supetão, assim, eu vou dar um jeito. Nós pegamos uma van, fomos de Recife até Cajazeira de van. Nós chegamos completamente quebrados. Nós fizemos a palestra a noite toda. Foi muito legal. Foi uma oportunidade. Eu senti um carinho muito grande. De vez em quando, eu estou nesse período aqui de isolamento presencial, fazendo... compromissos virtuais, entendeu? O pessoal fica brincando que eu virei agora o rei das lives. Esta participação com você é minha participação número 191, desde que eu entrei na pandemia, né? Então, essa semana que vem eu chego às 200 lives, né? E toda vez que eu falo, aparece sempre alguém que assistiu a palestra cantada na FAFIC, mantém contato. Acabei fazendo amigos e amigas no país todo. Então, isso me dá um grande prazer. Então, quando teve a oportunidade de participar aí desse FAFIC Talks, eu disse, olha, tudo bem. Eu disse, o meu problema é só... E vocês viram, né? Eu estava literalmente numa live agora com o ministro Alexandre H. Belmonte, vocês entrando lá, e eu disse, olha, peraí, velho, eu tenho que terminar de um para ir para outra, não deu tempo de ir ao banheiro aqui, fiquei só esperando a oportunidade de estar com vocês. E para mim é um prazer, e desde já, quando eu fiz a palestra, todo quebrado, fiz a palestra cantada, eu disse, eu prometo que voltarei. E voltei na segunda. Então eu digo mais uma vez, eu tenho aí um pedaço do meu coração aí em Cajazeiras, e eu, se Deus permitir, e nessa construção de uma nova realidade, de uma nova normalidade, nós pudermos novamente poder viajar, eu prometo que viajarei novamente, quem sabe, para fazer a terceira palestra cantada aí. Eu acho que os meninos aí vão gostar, os meninos e as meninas vão ser muito legal ter essa oportunidade. Espero que que o destino sorria para nós, para podermos realizar isso. Então, estou à disposição. Agora, estou numa fase de Sidney Magal. Me chama que eu vou. Então, vocês... Muito bem, muito bem. E aí, meus amigos, eu fico um pouco até com o pé atrás, porque o Rodolfo, o Pamplona, ele tem o talk show também, né? E aí a gente traz um mestre do talk show para o nosso sofá virtual. Aí você fica... Ok, sim, e agora? O que a gente vai fazer? Nervoso, estou nervoso.
rindo de nervoso, literalmente, né? Como a gente tem Bem, vocês querem que eu inverta? Eu vou perguntar a vocês agora. Senhoras e senhores, com vocês, Kiev, Daniel, nesse momento aqui no Fafik Talks, acabei de fazer o impeachment e assumir no lugar aqui. Vou fazer a entrevista. Como vai a vida de vocês nesse meio de pandemia? E é justamente essa a pegada do programa, né? O programa sempre muito bem-humorado, sempre muito bem divertido, que é para levar um pouquinho da alegria nesses tempos tão sombrios que a gente está vivendo. Toda vida que olha o jornal... Não tenho a menor dúvida de que quem não sabe rir de si mesmo não merece ser levado a sério. Olha só. Sensacional. Pronto, já bem isso, professor. Já pode botar o chavão, Rodolfo Pamplona já fica aí batizado com Fafik. Hashtag. Hashtag. Vambora. E aí, professor Pamplona, e aí a gente vai direto ao nosso primeiro quadro, né? Que é o nosso queridíssimo Frente e Verso, onde a gente escuta um pouquinho mais da história de vida do nosso queridíssimo convidado. Posso chamar a vinheta, meus amigos? Solta a vinheta. Chama, Kiev. E aí, Rodolfo, a gente tem a pergunta que provavelmente é mais difícil desse programa, já está virando um bordão, minha esposa vive fazendo esse negócio aqui em casa comigo. Quem é Rodolfo Pamplona? Rodolfo Pamplona é alguém que quer ser feliz o tempo todo. E aí vocês continuam, porque eu fiquei tocado com essa resposta. Essa resposta nos leva a uma reflexão, né, muito grande, porque realmente somos frutos de um país de desigualdades e buscamos a construção de sonhos, né, atingir certos ideais. E o professor Rodolfo é um grande exemplo, né, de conquistas, de lutas, né, e de aliado a grandes pautas, né, aqui no Brasil. Eu queria saber também, dentro desse quadro, né, tentando investigar um pouquinho ali do Rodolfo criança, do Rodolfo adolescente, quais os caminhos que lhe fizeram chegar até o direito, professor Rodolfo? Bem, eu sou filho de um segundo casamento, né? Meu pai era quase 50 anos mais velho do que eu, né? Ele gostava de dizer que na idade de ser avô foi pai, né? E ele me tratou e me criou com muito rigor, né? Eu fui um filho de classe média, mas meu pai foi pobre, meu pai passou fome, meu pai passou por dificuldades. E ser criado por alguém que passou fome, você precisa ter um grau de disciplina, né, para saber das importâncias de cada coisa, de valorizar cada esforço e de acreditar nisso. Meu pai foi frentista, foi soldado, foi bombeiro, foi um monte de coisa. Meu irmão é motorista, né? E eu sou juiz e professor. Então, na verdade, eu acredito e valorizo o trabalho humano de grau extremo, sempre nisso, porque é preciso valorizar o ser humano em geral. E a minha ida para o direito foi uma situação assim, muito interessante, vamos dizer assim. Meu pai ele não tinha 8ª série até os anos 70. Fez um curso técnico e virava com isso. E era muito safo, era um homem muito inteligente, tinha uma capacidade de aprender línguas com uma forma muito fácil. Meu pai nasceu em Santa Catarina em 1924, e nos anos 20, na Bahia, em Santa Catarina, só havia alemães. Então, meu pai aprendeu a falar alemão e a falar português, mas não sabia escrever, mas falava. Então, falava alemão, falava inglês, falava português, falava espanhol, falava italiano, mas era analfabeto em todas as línguas, porque ele não aprendeu a escrever, ele falava. E era rigoroso nesse ponto, porque sofreu muito na vida. E aí, ele, nos anos 70, por motivos pessoais, ele foi estimular um primo meu a estudar, né? Na verdade, eu posso até dizer isso, não tem problema nenhum. Na época, eu tinha um primo que era uma referência de irmão mais velho para mim, que estava fumando maconha lá em Santa Catarina. Aí mandaram para a Bahia para meu pai disciplinar. Imagina
Que confusão. Na Bahia, nos anos 70, esse meu primo fugiu umas 3 vezes para Embepe, para uma comunidade hippie, e meu pai era muito brabo, né? E aí foi lá com arma e disse, Walt, que é isso, moleque? Eu fazia aquela coisa assim. E eu nasci em 72, né? Meu aniversário é daqui a 5 dias, né? Farei 48 anos. É verdade. Olha só. Né? E aí, o que é que acontece? O meu pai disse, ô moleque, falando com o meu primo, você vai estudar e vai estudar direito. E aí matriculou esse meu primo num cursinho preparatório para vestibular. E meu pai, para fiscalizar, era um homem assim de missão dada, missão cumprida, ele se matriculou também. Então ficava esse meu primo e meu pai fiscalizando. Né? E aí meu pai fez o supletivo, ao mesmo tempo em que ele fazia o cursinho pré-vestibular. Final do ano, vestibular, o meu primo não passou e meu pai passou. Né? Em 76, passou para a Faculdade de Direito da UFBA. E aí meu pai se formou em 1980. 80 eu tinha 8 anos de idade, então eu achava o máximo meu pai formado em Direito. Em 1980, na verdade, foi em 81, a colação de grau, meu pai tinha 57 anos, né? E aí eu achava o máximo aquilo, meu pai ter estudado, e eu circulava na Faculdade de Direito da UFBA. Menino, minha mãe ainda era professora primária, né? Às vezes no final de semana não tinha quem tomasse conta, meu pai me levava para a faculdade. Então eu me lembro de eu correndo na faculdade, menino, brincando, desenhando. E a faculdade onde depois eu fiz vestibular, né? Para Direito, né? Fiz vestibular em 1990 e hoje sou professor dessa faculdade. Então, na verdade, eu acabei ligando a minha vida ao direito por circunstâncias pessoais, né, históricas, mas eu, na verdade, fazer direito foi uma das opções que eu tinha. Eu era, por ser muito disciplinado, né, eu sempre fui o que a minha geração chama de CDF. A geração de vocês chama de nerd. Eu sempre fui um nerd assumido, sempre gostei de estudar, e aí eu estava na dúvida no vestibular se eu ia fazer Direito, Engenharia, Composição e Regência, ou ia ser hippie em Morro de São Paulo. Né? E acabei fazendo Direito pela influência paterna. Lá, na faculdade, a gente dependia do meu pai, era o único que tinha alguma remuneração, e ele teve um infarto logo que eu entrei na faculdade, em 91. E aí, o que é que acontece? Nesse ponto, o que é que aconteceu? Eu fiquei desesperado, né? Porque meu pai era que podia dar algum tipo de remuneração e algum conforto para a gente. Então, eu surtei, eu disse, vou estudar para arranjar um emprego. Eu tinha 19 anos, né? E aí, o que aconteceu? Eu abri um concurso para servidor da Justiça do Trabalho, né? Eu engoli a CLT, né? Eu sabia CLT de cor com 19 anos, e aí fiz um concurso para servidor de nível médio da Justiça do Trabalho. E ao fazer esse concurso, eu dei a sorte de passar em primeiro lugar. E aí fui nomeado para servidor da Justiça do Trabalho com 19 anos. Né? Fui emancipado, né? Porque isso foi em 92, ainda no Código Civil 16, ou seja, a maioridade era com 21, então fui emancipado. E aí, nesse ponto, eu fiquei lá dentro da Justiça do Trabalho. Imagine eu trabalhando 8 horas por dia, pegando 8 matérias da faculdade, correndo, ainda tinha coisa musical, ainda tinha a questão da poesia, me virava nos 30, trabalhava noite e tentava manter tudo em dia e consegui me formar, né, com 4 anos de faculdade. Né? Coisa de maluco. Né? E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Justiça do Trabalho e eu tive um grande professor de Direito do Trabalho, ainda está vivo, ele está com 90 anos hoje, chama José Augusto Rodrigues Pinto. E aí, o que é que acontece? Eu me apaixonei pelo direito. Meu manual da época de graduação, Rodrigues Pinto. Sim, ele mesmo. Né? E eu fiz o episódio papeando com ele logo na primeira temporada. É alguém que é uma figura paterna muito importante para mim. E aí, o que acontece? Eu entrei na faculdade pensando, às vezes, em ser juiz estadual. Né? Eu sempre gostei do campo de direito das relações civis, direito de família, mas ali dentro, naquele momento, eu descobri o direito do trabalho, eu via como funcionava a Justiça do Trabalho, eu tive as minhas desilusões como estagiário de direito, né, com essa coisa
de corrupção, com essa coisa de ter que dar algum tipo de propina para o oficial de justiça fazer uma coisa. Eu digo, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Né? E aí eu vi que na Justiça do Trabalho as coisas funcionavam realmente porque era para fazer, era o dever para fazer. Então eu disse, é aí que eu vou ficar. E aí aconteceu de eu fazer o curso rápido, me formar em 4 anos. Na verdade, se você contar cronologicamente, eu consegui me formar em menos de 4 anos, porque meu primeiro dia de aula foi 1º de abril de 91, minha colação de grau foi 4 de fevereiro de 95. Só que no final da faculdade, eu descobri também um amor maravilhoso, que é o direito civil, né? E que eu fui monitor de direito civil na faculdade. Né? Meu coautor, Pablo, foi meu aluno, entre aspas, porque eu era veterano e ele era calouro, né? E a teoria geral de direito civil eu ensinava, porque fui professor, né? Na verdade, fui monitor de um professor que não gostava muito da aula. Então, eu dava aula para o pessoal, aí no estudante era muito legal. E aí, o que aconteceu? Quando eu descobri, na verdade, que a melhor profissão do universo, pena que é pessimamente remunerado, é ser professor, né? Ser professor é a melhor coisa do mundo, né? E eu realmente acho que não há profissão melhor. E aí, dentro dessa linha, eu até posso fazer uma poesia sobre professor. Eu fiz uma vez aí um episódio papeando, e eu quero entender aqui, estou falando para colegas professores, é interessante falar que é a essência de ser professor, né? O magistério é a parábola do semeador. Nós não desperdiçamos sementes, nós apostamos que uma delas germinará. O magistério é a consciência plena de que se tem o futuro de alguém em suas mãos e em seus ensinamentos. O magistério é o sacerdócio verdadeiro de se integrar a uma missão com alma de criança, mesmo quando os outros não têm sequer esperança. E se, ao menos, um aluno, um único aluno simplesmente, sentir-se dessa forma, já terá valido a pena todo o sacrifício. É isso que é ser professor. Arraso. E aí, queridos, é isso aí. Eu estou aqui no ponto, Juninho. Meu ponto tá. O seu ponto caiu. Meu ponto tá mandando você procurar aí, Juninho, a chave do programa para entregar a Rodolfo. Que eu acho que a gente vai ouvi-lo hoje durante todo o tempo, o máximo de tempo possível. Vamos entregar a chave do programa para ele, Juninho? Não ouvi. Ouviu? Rodolfo. O Juninho está fazendo. Certo. E aí, o que acontece? Eu descobri que eu queria ser professor. Na verdade, eu acho que eu sempre quis ser professor. Quando eu, em 1990, quando estava no terceiro ano do 2º grau, eu vi aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme que eu já vi umas 15 vezes. Eu chorei. Maravilhoso! Maravilhoso. E eu disse, eu quero ser isso. O professor é para inspirar. Né? Eu digo que não existe matéria ruim. Existe... Probleminhas técnicos. Rodolfo? Não, estamos escutando. Mas estou de volta. Está me ouvindo? Agora pronto, Pronto, ok. Está me ouvindo? Ok, é porque eu estou com sim, o telefone, perfeito. Estou falando via telefone. Não existe matéria ruim. Não existe matéria ruim. Existe professor que aleja aluno. Né? Então, o cara diz, eu não gosto de penal, eu não gosto de civil, eu não gosto de trabalho, eu não gosto de processo. Na verdade, você não teve alguém que te seduziu o suficiente para amar. Porque ser professor é aprender a conviver e conjugar 3 verbos. Seduz, induz e deduz. O professor precisa seduzir os alunos para que eles se apaixonem por aquilo que move o seu coração. O professor precisa induzir os alunos a pensar para que eles possam produzir ciência. E o professor tem que, ao inspirar, fazer com que os alunos deduzam sozinhos suas próprias conclusões. Então, é seduz, induz e deduz. É isso que é a nossa atividade
como professor. E aí, o que é interessantíssimo compreender desse tema? Né? Eu queria ser professor sempre, sempre. E descobri isso na faculdade com o professor Rodrigues Pinto, com a coisa do trabalho, e digo, olha, eu estou me formando, eu sou servidor de nível médio da Justiça do Trabalho. Era uma época, ainda no governo Fernando Henrique, que a gente estava ganhando muito mal. Eu disse assim, eu não sei quando é que eu vou passar, se eu vou passar no concurso de juiz. E o meu sonho é ser professor. E aí eu engatei, fiz a seleção para um mestrado na PUC de São Paulo, ainda no último semestre de faculdade. E era uma disputa muito grande na época, o acesso aos cursos de pós-graduação em stricto sensu era muito limitado. Se hoje na época era muito mais. Fazer um mestrado era algo raro. Mas eu disse, olha, eu não tenho padrinho, Pombas. Eu não tenho quem vai abrir portas para mim. Eu só posso abrir portas com o meu esforço. Então eu vou correr atrás, vou fazer o mestrado. E aí fui fazer, era servidor da Justiça, então sabia que eu poderia ficar à disposição do TRT de São Paulo. Fiz a seleção, dei sorte também, passei na seleção do mestrado, eu tinha 22 anos, né? E aí fui fazer mestrado em São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aquela coisa assim, do destino. Quando eu colei grau, era a última semana para se inscrever no concurso de juiz lá do meu TRT. Aí eu disse, eu vou fazer, vou me inscrever no concurso. E aí eu ia para São Paulo, voltava para fazer prova e voltava para São Paulo, ficava devendo, porque não tinha muito dinheiro mesmo, e aí tinha lá de fazer o concurso. E aí eu fiz o primeiro semestre do mestrado em São Paulo, estudando filosofia do direito, teoria geral do direito, e aí pegava a matéria dogmática, que era processo de trabalho. Né? E aí o que acontece? Eu fui e dei sorte de novo. E aí passei no concurso de juiz, né, na primeira prova. Primeira prova, segunda prova, terceira prova. A prova oral do meu concurso de juiz foi no dia 22 de junho de 95, véspera do meu aniversário de 23 anos. E dei sorte, passei na prova oral e aí virei juiz. Né? Aí tomei posse como juiz dia 10 de julho de 95, né? E sou juiz desde então, há 25 anos, portanto, vou completar, na magistratura. Né? E aí entrei na magistratura, tive que trancar o mestrado um semestre, depois, para o exercício da magistratura, depois conjuguei magistratura com mestrado, defendi o mestrado em 97, aí engatei o doutorado, isso como juiz, julgando o processo e estudando ao mesmo tempo. Aí defendi o doutorado em 2000, eu fui doutor com 28 anos, e aí entre o mestrado e o doutorado me deu vontade de estudar outras coisas, e aí eu fiz 2 especializações ao mesmo tempo, uma em civil e outra em processo. E aí eu comecei a ensinar, carteira assinada, essas coisas assim, né? Estou abstraindo o período em que eu fui monitor e abstraindo o período que as pessoas não sabem. Eu fui professor de banca. Como é que na Paraíba fala banca? Aula particular? Como é que é? É professor particular, a gente chama aqui. Professor particular, né? Ou então reforço. Ou reforço, de banca de reforço. Eu fui professor de reforço escolar, né? Isso aí, de matemática e de física. De matemática e de física. Foi a minha primeira experiência de magistério mesmo, né? E aí, em São Paulo, em 96, eu comecei a ensinar, voltei para a Bahia em 97, aí fui professor da Universidade Católica, fui convidado para ser professor titular da Unifax, que é a faculdade que eu ensino hoje ainda como professor titular, em 99, mas eu sou uma pessoa que se apaixona pelas coisas. Então, eu tinha uma turma na Católica que eu estava apaixonado. Né? Eu disse, eu vou ser professor de vocês, vou levar vocês, vou ensinar todas as cadeiras que precisam ser dadas. E aí eu atrasei um ano da Unifax, né, para acompanhar essa turma. Aí eu fui pedir demissão da Católica e fui ser professor da Unifax a partir de 2000, como professor titular de processo de trabalho e de direito civil. Né? É engraçado que essa turma que eu me apaixonei tem vários
alunos que se tornaram colegas professores. Inclusive, hoje, o coordenador do curso da Unifax foi dessa turma que eu acompanhei. O presidente do Bahia, né, foi dessa turma, Guilherme Bellintani, um professor maravilhoso de metodologia, né, mas também várias pessoas nesse ponto eu acompanhei. E fiquei na magistratura como juiz substituto de 95 até o final de 2002, quando eu fui promovido a juiz titular. Aí fui para 3 cidades do interior, né? Teixeira de Freitas, em 2003, Eunápolis, em 2004, que abrange Porto Seguro, né? Em 2005, Ilhéus. Em 2004, houve a decisão do CNJ sobre a possibilidade de magistrados acumularem a atividade de magistério, né, entre instituição pública e privada, desde que não atrapalhe a atividade jurisdicional. E aí aquilo saiu numa semana, 2 meses depois, abriu o concurso na Universidade Federal da Bahia, onde eu tinha me formado, onde meu pai tinha se formado. E aí eu fiz o concurso. E digo na boa, fiz o concurso sem estudar, porque não dava, eu estava viajando, a cidade que eu era juiz era 14 horas de Salvador. Eu tinha uma filha pequena, eu passava a semana lá, voltava para Salvador no final de semana e dava aula, porque eu não queria parar de dar aula, sexta de manhã, sexta de noite, sábado de manhã, e aí eu estava não corre, mas eu queria fazer o concurso, era um sonho lá, mas não dava para eu realizar, mas mesmo assim, aí o que aconteceu era uma vaga só. Eu fiquei em segundo, por 12 centésimos. Foi. Doeu um pouquinho, mas eu tinha que reconhecer, eu não tinha estudado. E mesmo assim tive um resultado excelente. Foi uma questão da opção da banca. Mas eu disse, na boa, a gente precisa saber isso. E aí eu continuei indo e voltando do interior para a Unifax. Em janeiro de 2006, saiu minha remoção para a capital. Eu fui ser juiz na primeira vara do trabalho de Salvador. E aí o que aconteceu? Na semana que saiu minha remoção, saiu minha nomeação para professor da Universidade Federal da Bahia. E, digamos assim, o destino sorriu, porque se eu tivesse passado em primeiro lugar, eu teria muita dificuldade para ir e voltar do interior, fatalmente teria que largar a Unifax, onde eu sou bem tratado, e aí eu pude, em janeiro, assumir na UFBA sem sair da Unifax e reconstruir, né? Sabe, às vezes o destino fecha portas, mas abre janelas, e a gente precisa acreditar nisso, né? E aí, estou professor titular da Unifax desde 2000, né? Eu realmente pedi demissão da Católica, naquela época não podia acumular. Sou professor da Universidade Federal da Bahia desde 2006, né? E hoje sou professor associado, né? Começava como professor assistente, fui adjunto, sou associado, né? Este ano eu vou fazer a seleção para associado 4, que é o último da carreira, e potencialmente, se vivo estiver, daqui a 2 anos faço a seleção para professor titular, né, de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia, né? Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu abri cursos de pós-graduação lato sensu, né, de Direito Civil, de Direito do Trabalho, de Direito Contratual, no antigo Juspódio, depois a própria Unifax, depois na Faculdade Baiana de Direito, onde eu ainda coordeno, e depois no SESC com aulas online. Né? Que mais? Aí eu estava em 2008, achando que eu já estava muito parado de estudar, eu resolvi fazer um segundo mestrado. Aí eu fiz um segundo mestrado na Espanha, né, que eu estudei assédio moral nesse ponto. E aí, o que mais eu fiz? Eu continuei fazendo a poesia, eu tenho 2 blogs de poesia, eu boto uma poesia por dia, todo dia. Voltei à parte musical depois, quando meu pai faleceu em 2002. Em 2012, minha mãe teve uma sequência de infartos, e aí era o ano que eu ia fazer 40 anos, e eu passei a ficar tomando conta dela somente. E aí o que aconteceu? Eu não pude nem comemorar meus 40 anos. Aí eu, em 2014,
2014, eu reencontrei amigos que eram músicos da época da minha adolescência e disse, olha, vocês vão fazer um som? Vamos. E aí acabou fazendo uma banda de jazz, que virou de rock and roll, que virou de aspectos autorais. Eu estou com eles até hoje. Eu fiz a palestra cantada com eles, que eu já fazia a palestra cantada antes com músicos de Minas Gerais, porque foi uma coisa do fã, né? Eu luto boxe, eu tenho 2 filhos, eu estou rodando o mundo e querendo ser feliz. Rodolfo, a pergunta que não quer calar. Quantas horas você dorme por dia? Eu durmo assim, normalmente eu durmo meia-noite, 1h, acordo umas 5. Dá umas 5 horas por dia, por noite, né? Caramba, eu precisava de uma outra vida para viver isso tudo. Gente, tchau. Com licença, eu vou me retirar. Eu comecei a publicar quando estava na graduação ainda. Publicava artigos em jornais, em periódicos, mas meu primeiro livro eu só lancei com 24 anos, né? Aí eu lancei o primeiro livro. Aí foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 10, foi 20, foi 50, hoje eu estou com 85. Eu estava aqui pensando, né? Bateu a deprê agora. Bateu em mim também. Eu querendo procurar alguma semelhança na biografia, né, do professor Rodolfo. De quem? Com algo que diga respeito à minha biografia. Eu consegui encontrar a primeira coisa. Rodolfo é filho temporão, é filho da maturidade do pai, eu também sou. No segundo casamento, sim. E, né, gostamos de direito. Professor, brincadeiras, as brincadeiras é somente para dizer o seguinte, e não é à toa que você nos inspira com seu testemunho de vida, não é à toa que uma live é pouco, muito pouco, para você relatar para nós todas as histórias que são relevantes para você e que acabam servindo de combustível para a gente andar uma milha a mais em busca da realização dos nossos sonhos. Tudo que você disse, né, nesse relato, nesse breve relato sobre as suas experiências de vida, geram não somente a vontade de continuar, espanta um pouco o cansaço da gente, mas também sugere que a gente investigue algo mais sobre a sua vida. Juninho perguntou sobre, né, você vê a pergunta de Juninho, como é que o direito entrou na sua vida? E a sua vida, de tão repleta, né, de realizações, você conseguiu trazer para nós esse apanhado tão lindo, de tantas conquistas. E nisso eu queria pontuar que o professor Rodolfo Pamplona, Juninho, ressignificou o conceito de baiano para nós, né? Porque uma pessoa que gosta de rede, que fala no baianês, ela não necessariamente é uma pessoa que passou 9 meses na barriga da mãe, como o Rodolfo provavelmente não passou. Ele é avançadinho, ele é ligeirinho, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, o computador deve ter 43 abas abertas ao mesmo tempo. Rodolfo, eu quero saber qual foi a sua primeira experiência musical envolvendo o direito. Musical? Diretamente. Sim. Uma composição sobre os direitos da personalidade, sobre as modalidades de contraprestação salarial. O que é que você fez de música aliada ao direito e quando isso aconteceu pela primeira vez? Bem, na verdade é o seguinte, é que eu quis abreviar um pouquinho a minha história, eu ainda fiz um pouquinho mais de coisas. E aí o que aconteceu? Quando eu resolvi fazer um pós-doutorado, né, o desafio foi fazer a interface do direito com a arte. E aí, no âmbito do IBDFAM, né, o Rodrigo da Cunha Pereira, que de uma vez, uma coisa muito engraçada, né, eu tinha acabado de lançar meu livro sobre divórcio, e aí fui fazer uma palestra no Piauí, né, e eu vou dizer assim com liberdade, muito legal, foi muito legal. Eu fui chamado por uma promotora de justiça, que foi uma aluna minha, inclusive na Unifax, talentosíssima, Ana Cecília Rosário Ribeiro, e só com ela o Piauí, Teresina, é quente, velho. É muito quente. Muito, e aquela coisa assim, eu tinha feito a palestra, e aí estava suando, parecia um cuscuz, estava suando bicas,
E aí o pessoal me levou para ir almoçar num lugar com um restaurante assim, polar, para eu poder ficar mais calmo. Aí, quando já estava assim de tardinha, eu lá tomando, o pessoal disse, olha, agora você está mais relaxado, toma aqui esse vinhozinho. E aí me botaram para tomar um vinho. Quando eu tomo vinho, cara, depois de 2 copos, eu começo a cantar ópera, né? Aí o Rodrigo achou engraçado, porque a minha palestra tinha sido sobre divórcio, especificamente com poemas, algumas coisas que eu canto na palestra cantada. E aí ele disse assim, Pamplona, você não quer falar no Congresso Nacional do IBDFAN sobre direito familiar? Aí eu, tá, vou fazer isso. E aí nasceu a palestra cantada como um projeto do pós-doutorado, né, mais ligado ao IBDFAN. Vou fazer direito familiar. E aí, nesse ponto, eu posso dizer que eu já fiz muitos poemas e muitas reflexões. O primeiro, a gente quer resgatar, Rodolfo, a gente quer resgatar o primeiro e o mais importante, o que mais lhe comove, lhe instiga, enfim. Fala 2, destaca 2 para a gente. Destaco 2. Eu destaco um que eu recito na palestra cantada, que depois virou até música na minha banda, né? Virou um Ijexá, que foi o poema que eu escrevi quando eu estava redigindo o capítulo de união homoafetiva do meu livro de Direito Civil com Pablo. Né? Por quê? Porque, para mim, era muito importante assumir a bandeira do combate ao preconceito. Por quê? Porque eu sou um homem cis, branco, hétero, né? E classe média, juiz, eu poderia ser interpretado sempre como um opressor, e é tudo que eu não quero. Eu quero emprestar a minha solidariedade a todo mundo. E aí, eu escrever sobre união afetiva, eu não me sentia com lugar de fala para poder escrever. Então, a poesia é meu refúgio. Então, eu incorporei o meu personagem e escrevi um poema que acabou se tornando um dos poemas mais conhecidos meus. Ele é a letra de uma música, mas o Leandro Carnal recitou, e aí muita gente começou a me procurar. Então, eu vou recitar aqui para vocês. Se chama... Cadê o violão, Kiev? Hã? Pensei no acompanhamento com violão. Não precisa, não. Eu recito. Vamos no recitar, vou olhar aqui para a câmera, deixa eu ver onde é que é a melhor posição aqui. Bem, vou lá. Vou incorporar o personagem, tá? Incorpora. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente, deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu, ubandista ou adventista, testemunho ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ouvir, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. Senhoras e senhores, professor Rodolfo Pamplona. Que coisa linda. Poema fortíssimo, muito bonito.
Que coisa linda. Que foda. Muito foda. Mas aí... Eu já mudei. Eu tinha falado com o professor Rodolfo que eu tinha uns preferidos, eu dei uma pesquisada, mas eu já mudei. Já gostei disso aí. Qual é o seu preferido, Juninho? Diga, eu cito. Olha, eu gostei de um que eu achei muito, muito... me tocou muito, talvez pela forma com que eu ouvi o senhor recitando, que foi Amor de Pai. Gostei de um que me diz muito também sobre outros aspectos, que é um chamado Chatices, que eu adorei, super irônico. Esse é E um também onde o senhor fala sobre o poliamorismo, né? Sim. Inclusive, eu até destaquei, nesse Amor de Pai, o que me chamou a atenção foi que, às vezes, esqueço que os filhos também têm direito de tentar. E muitas vezes isso acontece, é um conflito que os pais, né, passam mesmo. Se a gente cria para a gente, se a gente protege por muito tempo, a partir de que momento a gente pode, né, abrir as portas para que esse filho Eu recito faça esse para vocês, tem problema. Vai, recitar em homenagem a Juninho, vá. Esse poema, Juninho, eu não sei quantos anos você tem, Juninho, mas possivelmente pelo rosto de vocês três, vocês têm idade de ser meus filhos. E eu fiz este poema para o meu filho. Meu filho nasceu eu tenho um casal, né? Marina nasceu em 2000 e Rodolfinho nasceu em 2005, né? E o Rodolfinho está com 15 anos. E esse poema eu fiz em 2007, 2008, né? E eu acho que ele está muito atual para 2020, quando eu vejo meu filho. Se chama o seguinte: Amor de Pai. Quando eu soube que você viria, sensação diferente foi a minha. Alegria de receber alguém que eu não conhecia, mas conheceria como ninguém mais poderia. As primeiras noites mal dormidas, cólicas, febre, recusa à comida, fraldas, chupetas e mamadeiras, cuidar disso não foi brincadeira. Confesso que senti ciúme do seio, pois eu queria estar naquele meio de trocar sentimentos sem sequer falar, tocar o coração sem mais nada precisar. Ler histórias para dormir no maior breu, colocar nos ombros para ver como cresceu, ver um sorriso que ilumina o ambiente e uma risada que alegra toda a gente. Assistir o mesmo filme 50 vezes, explicar a mesma coisa por meses, cantar a mesma canção para acalmar, replays de cenas do aprendizado de amar, ver aquele pingo de gente crescer, descobrir novo ser, sem do antigo esquecer, encontrar alguém que o conhece desde que nasceu e que não aceita mais todo o conselho seu. Eu não faço isso por mal, mas para poupar, sofrer da mesma forma que eu ao sonhar. Esqueço que filhos também têm direito de tentar cometer novos erros, ou os mesmos, para me frustrar. Mas, mesmo assim, quando a saudade aperta, ainda que a volta ao lar seja incerta, eu quero dizer que os pais nunca ficam sós, se for possível ouvir de longe a sua voz. A minha torcida pela sua vitória é a construção conjunta de uma história. A alegria pela sua felicidade. Amor de pai, amor de pai, amor de pai não tem idade. Lindo. Essa tá musicada também, se vocês quiserem ouvir, tá lá no canal do... Dizer pro pessoal, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, porque eu tô vendo pelo celular, mas, pessoal que puder, me siga aí no Instagram, R Pamplona Filho, e siga meus dois canais do YouTube. Canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona, tem material, as lives estão lá, os poemas estão lá, os episódios do Papeando com Pamplona. Nem falei do Papeando, né? Os episódios do Papeando Talk Show estão lá, tem muita coisa. Tem textos da palestra cantada, tem trechos que foram muito legais. Vou fazer uma coisa. Próxima vez que eu for aí na FAFIC fazer a palestra cantada, a gente combina
E a gente faz uma gravação em vídeo da palestra cantada toda. Eu boto lá no canal, depois a gente faz Olha um Fafik Talks exclusivo. Vivo, né? Exclusivo. Legal. Massa. Eu acho que cultura deve ser disseminada. A cultura é como a poesia. A poesia não pertence ao poeta, né? Quando você... toda a minha obra poética está nos meus blogs. Eu não guardo nada para mim, porque eu tive um infarto com... em 2006 eu tinha 34 anos, né? Então, eu tenho uma consciência da finitude. Eu sei que eu não vou permanecer. Mas quando eu falo, eu sei que meus livros de direito, inclusive, se eu não tiver discípulos que atualizem eles na minha ausência, como o Orlando Gomes tem até hoje, né? Talvez eles se percam. Minha poesia, não. Minha poesia, não. Quando eu escrevo um poema, quando eu torno público, ele deixa de ser meu. Ele é do mundo. Então, um poema que o Juninho leu, eu fiz num contexto, mas ele tocou o seu coração, talvez por outros motivos. Porque ele não é meu, ele passou a ser seu agora. E ele passa de ser de toda a humanidade. Que lindo, professor, que lindo. E aí, professor, obrigado por nos proporcionar essa emoção tão bacana. Aproveitando essa pegada, vamos descontrair mais ainda um pouquinho, vamos chamar nosso quadro, o Papo de Boteco. E aí, nesse Papo de Boteco, a gente vai escutar um pouquinho de suas preferências e até quem sabe, e aí, quem decide, no final de contas, será você, Rodolfo, se a gente vai ter uma palhinha. Eu ouvi dizer que tem aqui um músico contratado especialmente pela produção do Fafik Talks, que está aqui com o violão na mão esperando. Aí, vamos ver. Porque todo boteco tem uma música ao vivo, um negócio, aí uma coisa vai levando a outra. Enfim. Tá. Mas deixarei meus coleguinhas, enquanto eu preparo aqui com o setup aqui com meu amigo músico, o controle do nosso queridíssimo Papo do Boteco. Tá. Hoje eu tô aqui com um suquinho de laranja, né? Enfim, porque a gente, né, se atualiza, né, em algumas coisas. E levando para uma pegada mais leve, né? Mas que precisa também ser tratada com seriedade pela sociedade e pela academia. O senhor tem alguns escritos e tem uma posição muito certeira, né? Muito, enfim, sobre as relações poliafetivas. Eu acho que o direito ainda é tímido, né, em se posicionar com relação a isso, né, em regulamentar, enfim. E aí eu queria que o senhor expusesse um pouquinho sobre essa questão. Muitos alunos, não só de direito de família, mas muitos alunos têm curiosidade em saber que tipo de relação é essa e que tipo de resguardo o direito poderia dar. Bem, o poliamor é a constatação de que o coração não é uma cabine simples só com 2 lugares. É uma galáxia com diversas estrelas, um mar com diversos ecossistemas. Nós temos uma limitação cultural de achar que só podemos amar uma única pessoa e que isso deve ser uma mistura de sina e praga. Não é para ser assim. A gente tem o direito de ser feliz e é possível que se construam novos arranjos familiares que superem o binarismo de homem, mulher, mulher, homem, mulher. Não. Nós podemos pensar em múltiplas formas de relação. Agora, o grande campo não é a relação paralela. Não é isso que nós estamos falando. Toda vez que eu falo de poliamor, eu sempre chego um aluno a dizer assim, lá vai você falar dessa falta de vergonha. Não é isso. Nós estamos imaginando num campo além de consciência, de civilidade, de reconhecimento que nem todo mundo consegue preencher o outro de forma plena. Isso é possível
dentro de um determinado arranjo, construir uma relação, né? Por que não? É uma questão cultural. A gente tem que superar a questão do machismo estrutural e especificamente, porque às vezes quando o cara fala de poliamor, o cara quer puxar a lógica islâmica de um homem que pode ter 4 mulheres se pudesse sentar mais. Não, isso, na verdade, pode ser uma manifestação de um poliamor, mas lá o sistema é outro, é o aspecto cultural diferenciado. Aqui nós estamos pensando nessa situação, poderia se enquadrar, mas também de múltiplas situações de uma mulher, 2 homens. O exemplo do Eu, Tu, Eles, né, do filme, que é uma situação fática, né? Exato, né? Com a Regina Casé, a gente imaginar o filme, né? É uma situação que a gente... Se as pessoas se reconhecem, se elas são capazes, conscientes e querem constituir uma relação dessa forma, por que a gente tem que meter deve ser buscado como forma de consciência e não como imposição, não é mesmo? Acho que, na verdade, a ideia de novas estruturas familiares entra nesse campo de que o afeto não deve ser domesticado como um animal de estimação. Muito bem. Obrigado, professor. Dani? Não, eu falando nisso e eu me recordando sobre uma leitura que eu fiz a respeito do gosto musical do professor Pamplona. Tem uma música de Marisa Monte, não é? Que fala sobre amar alguém só pode fazer bem. Exatamente. E não existe explicação, e ela problematiza falando que talvez a soma cause divisão, mas enfim. Na verdade, a gente tem várias canções. A música popular brasileira é muito rica do ponto de vista da construção poética. A gente pode falar de poliamor em várias canções. Sim, sim. E às vezes a gente nem percebe. Vocês já pararam para ler A Maçã, de Raul Seixas? A gente conhece às vezes, aquela versão com a Débora Blando, né? Maravilhosa. Né? Exato. A gente, na palestra cantada que eu fiz aí, né, eu fico claro que a gente tem que aproveitar no momento de trabalhar a noção, às vezes, do fetiche, do homem a loura e a morena. É claro que eu brinco com esses arquétipos e isso é importante até mesmo para estabelecer o canal de comunicação. Às vezes, a gente ri de alguma coisa e depois, quando a gente para pensar, eu digo, poxa, faz sentido. Mas, às vezes, a gente conquista a pessoa com riso, né? E aí, quando eu vou fazer a palestra cantada, eu pego sempre uma loura e uma morena e vou brincar lá no palco para dizer que eu tenho 2 amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho 2 amores que nada são iguais, mas não tenho certeza. A gente vai brincando, a gente brinca. É claro que eu estou brincando, que aí eu boto o pessoal no palco para dançar, e aí eu digo, é uma mistura. É o dia que Sidney Magal cantou no Trio Los Angeles. Mas só entendo essa piada que tem 40 anos para cima. Opa, Plona, chegou aqui no meu ponto que tem a possibilidade da gente fazer essa versão ao vivo aqui agora. Desde que você queira, obviamente. E aí, a gente não tem tom, vamos lá. Aí a gente vai tentar um improviso do improviso aqui. Porque eu fui buscar... o improviso do improviso. Porque vou trazer aqui ao palco, o nosso sofá também, nosso queridíssimo amigo Aquiles Brasil, que é um músico aqui da cidade de Cajazeiras, da família, já tem mais de 30 anos de rock and roll na veia, a família dele foi criado no berço do rock, e o cara, ele conhece bastante a música popular brasileira também. Aquiles, você está conosco aqui agora. Bem-vindo, Aquiles. Pô, Aquiles gosta de rock and roll, eu vou cantar MPB. Já botar, Aquiles, daqui a pouco eu vou cantar assim. Aquiles, você está me ouvindo? Vai cantar. Que nada são iguais, mas não tenho certeza
igual eu posso mais. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Eu tô precisando ouvir o tom, não tô ouvindo. Eu peguei o tom e fui seguindo. Eu tenho dois amores que nada são iguais, Nada são iguais, mas já tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Quando eu digo que eu improviso. Do improviso. É melhor deixar no refrão. Se a gente for para as estrofes, aí aí eu tenho que mutar sempre, ou eu. O cara gosta de rock and roll. Vamos tocar The Led Zeppelin aí. It's been a long time since rock and roll. Vai brincar daqui a pouco, velho. Você não peça, não, que ele já tá feliz da vida aqui. Ele tá perguntando eu tenho um overdrive na garganta. Eu boto tranquilo aí, o que ele quiser. Ele disse aí que o que você quiser. Aquiles, vou voltar aqui você pro backstage, daqui a pouco você volta aqui conosco. Vamos continuar aqui nossa entrevista. Aí eu vou brincar, ele é Aquiles Let's Stand, que é uma música do Led Zeppelin, vai siga. Eu tenho, que a gente está nesse papo de boteco ainda, e falamos muito sobre cultura, né, sobre construção da sua formação acadêmica, né, e tudo mais. E aí você está num berço, né, de muita criatividade cultural, né, de muitos ritmos, né. A Bahia é um cenário de muita cultura, tanto na literatura, né, nas músicas, enfim, na poesia também. E aí eu queria fazer aquelas perguntinhas mais chatinhas que, de repente, a gente não tem como optar, né? Mas eu preciso perguntar isso. É Gal ou é Bethânia? Como cantora, Gal, como artista, Bethânia. Pode ser assim? Gostei. Bethânia, minha abelha rainha. Eu sou suspeita. Eu tinha que fazer essa pergunta porque eu sou meio fandom. Porque aquela né? coisa, cantando, a Gal tem uma extensão, hoje não tem menos, claro, mas tem uma extensão vocal que é um desbunde. Agora, Bethânia recitando, meu amigo, aí não tem para ninguém, não tem para ninguém. Entende? Então, nessa mesma... Você, a gente pode brincar, dizer assim, olha, Bethânia é uma senhora hoje, né? Você pode dizer, olha, poxa, você olha a Bethânia andando, né? E aí você diz assim, poxa, ela não cuida do cabelo, ela não sei o quê, poxa, parece, para fazer uma expressão meio preconceituosa, parece uma bruxa velha, uma coisa assim. De repente, ela no palco, ela incorpora o personagem, ela se torna a mulher mais sedutora do universo. Que linda! Ela encanta. Então, Bethânia, como artista, é uma coisa assim sobrenatural, né? Agora, Gal é uma cantora que, poxa, a extensão vocal dela, os agudos que ela foi, claro, a gente já não tem mais, depois na certa idade, já não tem mais o potencial vocal, mas, poxa, você pensa na história dela, ela é alguém para dialogar com a guitarra de Jimi Hendrix, né? É verdade. Nessa pegada, professor Rodolfo, também das respostas esse ou aquele, Gil ou Caetano? Caetano. Agora, pode ser a mesma resposta estilo Bethânia, porque Caetano é o poeta, Gil é o músico. Poxa, não dá para você ter que escolher entre Caetano e Gil. Caetano por causa da poesia. A poesia é meu trabalho. Então, mas Gil tem uma riqueza harmônica, rítmica, que é fantástica. Sensacional. Eu excluí, claro. Eu só estou sendo um bom menino respondendo entre um e outro. Não, mas eu não quero excluir ninguém, não, velho. Você está falando com um homem que é militante de preconceito. Eu não quero excluir ninguém, não. Então,
Vamos ver aqui, então. Vamos pegar a pegada mais jovem, mais recente, assim, né? É Ivete ou Claudinha? Ivete. Bom. Foi mais fácil. Ivete é a mulher perfeita que só tem um único defeito, que é torcer por vice. Eu imaginei que seria citado. Falando em futebol, Rodolfo, é o Fluminense de Feira ou o Fluminense do Rio? É o Fluminense de Feira. Eu senti um bairrismo. Alô, bairrismo. Total. Baiano. Total. Eu não sou corporativista, eu sou baiano ativista. Muito bem. Arrasou. Aí, tá bom. Pamplona, carnaval na Bahia ou carnaval em Olinda? Mais algum? Hoje vai puxar um novo quadro. Cara, Não. a gente tá falando há 1h15, velho. Vambora. Eu ainda tenho que pedir alguma coisa aqui no iFood. Carnaval na Bahia ou carnaval em Olinda? Sumiu o som. Kevin, não estou te ouvindo. Estou vendo seus lábios se mexerem, mas não estou te ouvindo. E agora? Nada Alô? ainda? Me ouve? Agora eu ouço. Juninho ouvi. Tá. Kiev perguntou se é carnaval na Bahia ou carnaval em Olinda. Carnaval na Bahia, né, meu amigo? Olha, carnaval é na Bahia. Não há possibilidade de negociação, né? Em Olinda você vai ouvir. Vai ouvir isso 400 milhões de vezes num único dia. Não dá, né, baby? Bahia, sem jeito. Kiev, vamos para o próximo quadro. Sim. Me escuta agora? Já estamos caminhando. Vamos lá. Vamos embora. Pois chegamos aqui nesse É Cultura que Você Quer. Esse quadro foi criado, professor, na intenção de cada convidado poder fazer algum tipo de indicação para os nossos espectadores, para os nossos alunos, né? Acerca de algo que fosse ser produtivo durante esse período de isolamento. Então, um filme, um livro, enfim. E eu andei pesquisando também na sua biografia que essa mente inquieta, né? Ela existe desde a adolescência, talvez. Vi ali que o senhor, ainda adolescente, leu livros muito profundos, né? O Nome da Rosa, me parece que chegou na sua vida ainda muito jovem, né? E você sempre teve esse gosto pela leitura. E aí eu queria saber, para efeito de agora, que tipo de leitura o senhor poderia indicar, não jurídica e também jurídica, né, para os nossos queridíssimos alunos e amigos que aqui estão. Olha, eu, pensando em leitura não jurídica, nós estamos num período de isolamento, então a gente pode recuperar tempo perdido, sabe? Então, a gente talvez ler os clássicos, sabe? No Brasil, ler Machado, né? Ter essa oportunidade, pensar na baianidade, Jorge Amado, né? Acho que se você vai pensar realmente em cultura universal, vai ler Os Miseráveis, vai verificar Dostoiévski. Você pode abrir horizontes. Por quê? Porque acaba a maior parte das pessoas na contemporaneidade tem o que eu chamo de cultura de orelha de livro. Ela ouviu falar, mas nunca parou para ler. Meu amigo, você está em casa, você está em isolamento, então não perca a oportunidade de ler clássicos, né, leituras seminais, né, do pensamento ocidental. Ponto. Agora, quer discutir, quer pensar alguma coisa na contemporaneidade? Esses filósofos contemporâneos que têm feições ótimas, né? Cortella, Karnal, é uma turma tão legal, sabe? Professor Clóvis. Tem uma turma boa que está fazendo boas provocações e que vai me permitir tentar compreender esse momento estranho. Professor, só um minuto. Meu ponto aqui, a produção está perguntando se nessa lista também entra Olavo de Carvalho.
Eu vou respeitar a plateia para eu evitar dizer um palavrão. Maravilhoso, maravilhoso. Rodolfo, na linha dos discos, eu queria que você nos indicasse um disco de um artista baiano que você gosta, destaque um. E um outro disco de qualquer outro artista, homem ou mulher, nordestinos, fora da Bahia, que também inspiram você e que você gosta. Olha, baiano... Ser baiano é complicado, né? Porque os baianos, normalmente, eles brilham fora do estado, porque aqui a concorrência é muito grande. Né? Todo mundo aqui é baiano, então o baiano não nasce, estreia. Então, é complicado. Mas os discos de Caetano são referências. Então, eu gosto... dizer um único disco é terrível, mas eu gosto muito do Circulador, sabe? Que é de uma fase do Caetano mais maduro, né? E aí você tem aí alguma referência, pode ter... Circulador ao vivo, né? Que tem começa bem. Pessoal do Nordeste em geral, né? Eu adoro Geraldo de Azevedo, né? Geraldo de Azevedo, gosto de Alceu Valença, gosto de Zé Ramalho, né? Eu acho que Zé Ramalho, inclusive, até pelo meu tom de voz, né? É uma voz grave, então, e para mim que Zé ele incorporou muita coisa de Raul depois da morte, então aí eu curto o Raul Seixas, né? Então a gente tem muito que trabalhar como referência. Era baiano, não era rock and roll, mas era baiano, fez a vida fora daqui, então é uma referência. Eu estava até relendo esse livro aqui, ó. Peguei outro dia, sobre que eu curto, contando as histórias, as questões do Carlos Minuano, né? E aí é o momento que você está aqui parado entre uma série da Netflix e uma live, e aí eu vou pegar aqui alguns livros. Pamplona, você me escuta agora? Sim. Sim? E aí a gente passa para o finalzinho. Parece que deixaram alguns recados para você aqui. Posso chamar a vinheta? Chama a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Finalzinho do nosso programa, a gente geralmente tem alguns áudios que o pessoal mandou, alguns vídeos, e aí deixaram aqui 4 vídeos rapidinhos para você. Vamos começar com esse cidadão aqui. Será que você conhece ele? Rodolfo, meu irmão querido, eu me coloco nesse momento ao lado dos nossos amigos tão queridos de Cajazeiras, prestando você essa homenagem, meu irmão. Não apenas, certamente, pela sua mente talentosa, mas pela sua grande sensibilidade e pelo seu coração de poeta. Parabéns, meu irmão. Um beijo de seu irmão, Pablo Stolze. Gente, essa dupla não tem como, gente. Tem não. Esse é meu irmão mais novo, né? É uma figura rara. Pablo é Pablo é uma entidade. Pablo é uma pessoa tão elevada espiritualmente, sabe? Tem uma preocupação assim com o ser humano. Ele é realmente diferente. Eu fico dizendo que Pablo, quando medita, parece que ele vai levitar, inclusive, assim, porque ele é um ser humano diferenciado, um coração de ouro, sabe? E um fenômeno. Para mim, estar ao lado dele na construção de um novo direito civil brasileiro é uma honra. Eu fico brincando até pelo porte físico, né? Eu sou muito maior do que ele, né? Não dá para ser muito Dom Quixote, Sancho Panza, então eu fico às vezes pensando que eu sou talvez o guarda-costa, né? Eu sou o irmão brabo que o protege, porque ele é uma joia preciosa. Muito bem. Temos mais 2 recadinhos aqui. Vamos nessa? Fernandes, eterno aluno do professor Rodolfo, e vim aqui dizer que se existe alguém que merece todas as homenagens, essa pessoa é Rodolfo Pamplona Filho. Professor, o senhor é muito mais do que um pai intelectual para mim, é uma inspiração de vida. Por seu conhecimento enciclopédico, por suas contribuições doutrinárias, por sua atuação como magistrado, o senhor já seria inesquecível no direito brasileiro.
Mas isso ainda é muito pouco em relação àquilo que o Senhor representa. Porque o Senhor é inesquecível na vida das pessoas, por sua generosidade, por seu desejo de ajudar, de fazer o bem, de fazer a diferença na vida das pessoas. O Senhor sabe que tem toda a minha admiração. Receba o meu abraço. Esse aí é uma figura sensacional, sabe? Esse eu chamo de menino porque é meu filho, eu chamo de meu filho mesmo. Né? Ele foi, olha, você pode imaginar, ele foi meu aluno na graduação da UFBA, depois ele foi meu orientando para o TCC, aí ele fez concurso para servidor, e aí foi trabalhar literalmente na minha unidade jurisdicional, foi meu servidor, aí eu chamei ele para ser meu assistente de juiz, depois ele resolveu fazer mestrado, foi meu aluno no mestrado, meu tirocinista, meu orientando, aí depois ele fez concurso para juiz do trabalho, se tornou meu colega, e agora está fazendo doutorado na UFBA, e adivinha quem é o orientador dele? Esse que nos fala. Então, eu sou um padrinho de casamento, é um talento, e é impressionante, o Leandro é um talento mesmo. Eu fico impressionado com o Leandro falando, né, escrevendo. Quando ele era meu assistente, eu não sabia que o texto por ele. Ele realmente, a brincadeira que ele me emula, né, ele é do verbo emular, né, ele ficava me imitando, como eu, no começo da vida, imitei meus grandes mestres. Né, o meu raciocínio, minha forma de construção sempre foi Rodrigues Pinto. Minha forma de falar sempre foi Calmon de Passos. Minha forma de lidar com as pessoas sempre foi Antônio Carlos de Oliveira. Minha postura de publicação sempre foi Edvaldo Boaventura. São meus 4 pais intelectuais. Esse aí é o filho que eu assumo publicamente como filho. Pode pedir, inclusive, alimentos e herança. A gente tem uma vaguinha nessa paternidade social sua aí. Eu tô interessado. Fazer de você também um desses tantos que nos inspiram, viu? Não vou pedir herança, não. E aí, Rodolfo, para acabar, né? Uma pessoa bem próxima a você mandou um recadinho também. Oi, pai, tudo bem? Deixa eu te falar, fui convocada para poder fazer esse vídeo para você, pelo pessoal de Cajazeiras, e só queria reafirmar o quanto você é uma pessoa especial e amada por muita gente, inclusive por mim, claro. E eu queria te mandar um beijo e dizer que eu te amo muito. Que fofo. Essa aí, Mato Velho. Essa aí é a minha princesa. Um homem sabe o que é o amor quando descobre uma mulher ou um homem e descobre assim a relação de afeto, de amor entre 2 seres humanos. Mas ele só descobre o que é amor de verdade quando é pai. E eu descobri o amor no dia que ela nasceu, sabe? No dia que ela nasceu, no dia que ela veio para o meu braço, com horas de nascida, eu desabei a chorar, sabe? É a minha musa, minha companheira de aventuras, minha princesa. Muito legal. Minha obra-prima. Muito legal. E aí, meus amigos, a gente vai dar nosso último boa noite da nossa temporada, começando pelo nosso amigo Juninho. Por favor, Juninho. Vamos lá, pessoal, Fafic Lovers. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia durante esse ciclo, né, que nós estamos encerrando hoje, em grande estilo e em grande companhia com o professor Rodolfo. Espero que a gente se reencontre em breve, como eu disse no início, e que a gente saia mais fortalecido, né, desse momento de isolamento, desse momento de crise, que a gente consiga se adaptar bem a essa nova realidade, que todos se cuidem muito, né, durante esse período de recesso que nós teremos. Ao professor Rodolfo, meu agradecimento, minha gratidão e admiração, né, já o admirava dos livros, dos escritos, das poesias, das palestras, e agora admiro muito mais como figura humana, que foi tão emblemática nesse encerramento. Estamos no mês de junho, e talvez intuitivamente, sem ter a intenção, mas o senhor levantou uma bandeira anti-preconceito, e estamos, portanto, no mês, né, de combate à LGBTQ-fobia, e o senhor falou, né, durante essa palestra, essa live, essa conversa de hoje, sobre esse grupo que é tão vulnerável e que, de forma recente, teve direitos reconhecidos.
Então, é preciso ter nos espaços de poder pessoas como o senhor, que entendem as diferenças e se colocam no lugar do outro, fazendo transformações na vida de tantas pessoas. Meu muito obrigado. Se Deus quiser, até uma próxima. Daniel. Gente, chega ao fim a nossa primeira temporada do Fafic Talks, né? Um dia emblemático que coincide com o encerramento das atividades acadêmicas, né? O período regular de aulas acabou hoje, está acabando por esse horário. Né? Semana que vem só provas de reposição, e amanhã, na verdade. Deixar um grande abraço para todos os alunos que, inclusive, estão, nesse momento, encerrando a prova do terceiro estágio, das disciplinas de Previdenciário e Processo Civil 1. Dizer que foi uma alegria compartilhar esses momentos com vocês. Vocês encheram nossa vida de novos propósitos e esperamos que o projeto Fafic Talks avance e obtenha o êxito que essa primeira temporada obteve, com o encerramento na presença do professor Rodolfo, que é nosso queridíssimo colaborador, parceiro, amigo da Fafic, que senta nesse sofá muito confortavelmente para nós, né, tê-lo sentado no nosso sofá virtual. Dizer a você, professor Rodolfo, endossando as palavras do professor Paulino Júnior, nosso querido Juninho, o nosso rei das lives, o curador do cancioneiro popular brasileiro, bater um bolão com você, dizer que a nossa vida é só gratidão por tudo que foi dito, pelo seu testemunho de vida, pela consciência embutida dos privilégios que você, como homem branco, hétero, cis, declarou ter. Isso reforça a necessidade de formatação de um discurso que tenha ressonância na prática, né, na vida das pessoas, anti-preconceito, anti-LGBTQI-fobia, e o nosso desejo do fundo do coração é que essa parceria se prolongue muito. As portas da Fafic estarão sempre abertas, o sofá confortável para nós estará sempre à disposição, e nós esperamos recebê-lo presencialmente o quanto antes, porque é só saudade que a gente está de você, dos nossos alunos. Essa presença distante vai se tornar próxima e a gente acredita que vai poder continuar contando com você. Beijo para Marta, seu anjo da guarda, nossa amiga que fez todos os registros, todos os contatos. Beijo para a família, beijo para o pessoal da banda, todos que falaram conosco em sua homenagem. Pablito, nosso beijo, nosso abraço, nosso convite para talvez um dia nos visitar. E é isso, professor. Muito axé, muita luz, Amém. Muita paz para ti e para todos que cercam você e que você ama tanto. Pamplona, por favor, seu boa noite. Bem, amigos, vocês trouxeram 3 pessoas muito importantes na minha vida e eu quero... são 3 pessoas que falaram para 3 pessoas que estão me entrevistando e eu fiquei muito feliz. Eu não conhecia esse formato e eu espero, quem sabe, poder retornar a Cajazeiras, poder retornar a Fafic e, quem sabe, a gente fazer um Fafic Talks ao vivo, né, presencial, né, lá num sofá, em algum canto. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Eu gostei do modelo, gostei da proposta e quero mandar um abraço a todos e todas, né, que estão aí assistindo e mandar em especial aí para a professora Carol, que ela sei que eu já saiu da Fafic, eu estava fazendo uma nova parte da vida, mas ela foi... Carol! Beijo, Carol! Tão legal, sabe? Maravilhosa. E mandava fazer com tanto carinho. Marta também, Marta é meu anjo da guarda, desde que eu tive o problema aí do coração, ela faz a minha agenda, todo mundo tem que fazer com ela. Eu obedeço o que Marta manda eu fazer, porque eu não gosto de dizer não, eu gosto de estar com todo mundo, eu gosto de poder fazer diferença, e eu tenho repetido nas minhas lives aqui que a minha missão de vida é uma frase de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. E estamos servindo junto. Muito obrigado por permitir essa noite servir junto com vocês. Nós que agradecemos, professor, em nome da Fafic, em nome de todos os nossos alunos, nossos técnicos, todo o pessoal que fez parte, fez e faz e fará parte do Fafic Talks, a gente agradece por demais a sua participação, encerrando esse primeiro ciclo, essa primeira temporada, fechando o season finale do Fafic Talks desse primeiro semestre. Né? Agradecemos a todos
por toparem essa aventura, o Daniel, o Juninho, que compraram essa ideia junto de mim e que a gente colocou em prática, que graças a Deus tem dado certo toda quarta-feira, hoje na quinta especialmente, porque nosso convidado merece, né? E aí, Rodolfo, com todo o nosso agradecimento, muito obrigado por tudo. E aí, meus amigos, encerramos aqui às 9h34 da noite do dia 18/6, a primeira temporada do nosso queridíssimo Fafic Talks. Até mais, até a próxima. Se pessoal, Deus eu quero encontrar todo mundo lá no meu Instagram, vai ser uma oportunidade, não é assessoria não, sou eu mesmo que respondo, então me manda as mensagens inbox, pois é, e a gente vai se encontrar. Inclusive está aqui, ó, tá aqui embaixo, R. Pamplona Filho, e o canalzinho também do YouTube, Canal Pamplona, tem muito conteúdo, dê uma passadinha por lá mais cedo, acompanhe o Cronas in Concert também no Spotify, muita coisa bacana, muita cultura, muita coisa legal. Então, meus amigos, fica aí o convite, mais uma vez, sigam o professor Pamplona, que o cara é gente fina e canta, que é uma beleza também, viu? Cronas in Concert tá aí para provar isso. Meus amigos, com alegria no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.